Um dia antes da apresentação do relatório final da CPI da Covid, governistas cobraram acesso ao documento que será lido por Renan Calheiros. O texto ainda gera embates públicos e também nos bastidores. Os parlamentares querem ler a peça para dar sugestões e fazer questionamentos. Durante a sessão de hoje, o relator discutiu com o senador Marcos Rogério depois de uma questão de ordem de Jorginho Melo. Queria saber quando é que nós vamos receber a cópia do relatório do senador Renan, esse que foi entregue à imprensa. Eu queria saber, porque eu não recebi absolutamente nada até agora. Eu queria saber se é amanhã, quando é que nós vamos receber, para dar uma olhada. Até foi dito que foi distribuído aos gabinetes, eu recebi essa informação, mas o meu gabinete não recebeu. Nós não vamos votar amanhã? Não, mas... Não, pelo amor de Deus, você está invertendo aí completamente. Eu queria a cópia do relatório para mim acompanhar, para mim ler, pedir ao meu pessoal me orientar, é só isso. Pela ordem. Depois do desentendimento, o relator da CPI reiterou que o documento final vai atender ao pleito da maioria. Renan Calheiros e o presidente Omar Aziz também demonstraram divergências entre eles. O relatório é produto do que pensa a maioria. No caso específico do Amazonas, eu já disse aqui, queria repetir, eu não proporei. Uma coisa é a minha proposta, que é minha, que é o que eu defendo. Outra coisa é a decisão da comissão, que é completamente diferente. Eu, com relação ao Amazonas, não proporei nada diferentemente do que Vossa Excelência encaminhar. Eu estou aguardando que Vossa Excelência encaminhe para que eu diga o limite da minha proposta. Não é o que a comissão vai adotar. Quando Renan Calheiros e Omar Aziz falavam sobre possíveis punições ao governo do Amazonas na condução da pandemia, o senador Marcos Rogério, do DEM, mencionou o regimento interno do Senado Federal. Não, eu conheço. Vossa Excelência não conhece muita coisa. É verdade. Agora mas não os leia. artigos do regimento do Senado Federal, senhor presidente, não leia. Que trata da organização dos trabalhos, das comissões, rito, funcionamento. Sim. E é sobre isso que eu quero fazer a questão de ordem. Pois não. Se Vossa Excelência me permite, agora, com essas preliminares, obviamente intempestivas que Vossa Excelência faz. Está defendendo o Duduzinho, o Bolsonaro, o Sheik? Não, senhor presidente, ele não precisa de defesa. Ora, não, mas ele se defende na rede social dele. Ele não precisa de defesa porque ele é deputado federal, tem investidura como deputado federal, e eu acho que nós, assim, essa comissão poderia estar prestando um trabalho muito melhor, e eu tenho mais preocupações com aquilo que essa comissão não está fazendo. Senadores ouviram hoje o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na Conitec, Elton Chaves. O órgão consultivo do Ministério da Saúde pode decidir por incorporar novos medicamentos em protocolos do SUS. No último dia 7 foi retirada de pauta a análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina no tratamento da Covid. A cúpula da CPI diz que o governo interferiu na discussão interna da Conitec. Elton Chaves não quis revelar à CPI detalhes do documento que deveria ter sido apresentado aos integrantes da comissão. O depoente justificou que os participantes da comissão assinaram um termo de confidencialidade. Em relação ao documento especificamente que a gente vai ser analisado, eu tenho sigilo, né? E são as diretrizes que foram emanadas do Ministério. Quais são os medicamentos que estão... Mas as posto nas diretrizes. As diretrizes que estão sob avaliação no momento, essas a gente ainda vai analisar no plenário. Eu não posso falar do documento pelo decreto da Conitec e por ter assinado um termo de sigilo e confidencialidade com este documento. No discurso final da sessão desta terça-feira, o senador Randolfo Rodrigues garantiu, na avaliação dele, que a CPI foi responsável pelo aumento no número de vacinados no país. A CPI serviu para ampliar a vacinação dos brasileiros. Quando começamos, nós tínhamos 200 mil brasileiros sendo vacinados por dia. Hoje temos mais de 1.200.000 sendo vacinados por dia. Quando a CPI começou, nós tínhamos pouco menos de 5% dos brasileiros vacinados. Hoje já temos 70% dos brasileiros vacinados com a primeira dose. E não coube a outro esta responsabilidade, que não, a pressão que esta comissão parlamentar de inquérito exerceu. Então, para você, alguns dos principais momentos dessa sessão de hoje da CPI da pandemia no Senado. E a gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. E nem fica vermelho, né? Vê se a CPI vacinou alguém ou se internou alguém, né? Complicado.
Meu caro Vitor, muito boa noite. Boa noite, Constantino. Boa noite, Fiuza. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Cris. Muito boa noite a todos. Olha, tem gente aí que está dizendo que o relatório final da CPI pode servir como pano de chão, como tapete para cachorro. Mas eu entendo, né, e essas pessoas podem estar até por aqui, que isso é tóxico, pode até dar prejuízo aos pets, né? Veja bem, essa revelação do senador Marcos Rogério, a gente já até falou sobre isso, né? É de que o plenário principal da CPI da pandemia funciona no gabinete, aliás, no apartamento do presidente, o senador Omar Aziz. É lá que são tomadas as decisões sobre a CPI, de quebra de sigilo, de convocação, de pauta, tudo no apartamento do senador Omar Aziz. E chega ao ponto da disfarçatez de, em determinado momento, eles falarem lá, nós já decidimos. Aí o senador Marcos Rogério, não decidiu não, decidimos sim. Eles esqueceram, decidiram lá no apartamento e não decidiram no plenário da CPI. Essa CPI foi dominada, sequestrada por esse tal de G7. Agora, imaginem vocês se no futuro um presidente corrupto usar a sua força, dominar um plenário da CPI, formar um G7. E aí ele não será investigado por nenhuma CPI. Esse domínio é perigoso. Por isso, essa CPI será um marco no Congresso Nacional em funcionamento de CPI. E um marco do que não presta. Uma CPI não pode ser dominada como foi esta. É hoje a plataforma de oposição ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro. Porque os oposicionistas não têm bandeira. A única bandeira que restou ao PT, esfarrapada, naturalmente, é de ser contra o presidente Jair Bolsonaro. Não tem proposta. E sem proposta, sem ação de governo, não se faz militância, não se faz defesa. Esta é a realidade. A CPI é, sim, hoje, a plataforma de oposição. Usam esse instrumento importantíssimo do Congresso, uma arma forte das minorias e um jeito de investigar o governo. Usaram isso aí de forma política e, por isso, perde a credibilidade. E chega ao ponto de que esse relatório do senador Renan Calheiros já foi, sim, distribuído, já foi, sim, discutido e já foi decidido lá no apartamento do senador Omar Aziz. E os senadores que não estão nesta linha de ataque ao governo, de oposição, ficaram sem saber o que está acontecendo. Na verdade, eles sabem pela imprensa, na verdade, eles sabem por falas do senador Renan Calheiros, mas não sabem oficialmente. Isto é o saber no Congresso, quando a coisa está ali, preto no branco. O relatório deve ser aprovado e os senadores já definiram ali fazer uma extensão da CPI, ou seja, repercutindo entrega de cópias do relatório final e também pressão jurídica e política no Ministério Público. Veja bem que ponto que chegou a esta CPI política, que é exatamente de perseguição do governo. Essas discussões em plenário, no plenário secundário, que o plenário principal é no apartamento do senador Omar Aziz, né, serve para mostrar exatamente o desprezo que ele tem para as normas, para o regimento interno e para os senadores que não estão lá jantando no apartamento do senhor Omar Aziz. Bom, e como eu disse, casa cheia hoje aqui no Pingos. Estamos recebendo aqui o Rodrigo Constantino, a Cristina Grêmio, o Augusto Nunes comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, além do Zé e do Guilherme Fiuza à distância. Cristina Grêmio, queremos a sua avaliação, Cris, sobre tudo isso que aconteceu hoje na CPI da pandemia, essas falas que exibimos, o senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, falando que a CPI ajudou a aumentar o número de vacinados no Brasil. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor. Obrigada pela acolhida aqui, Augusto, Constantino, prazer estar com vocês aqui presencialmente, Fiuza, Zé e nossa audiência maravilhosa aqui, representando a Ana, já que eu estou substituindo a Ana hoje. Um beijo para a Ana também. Vamos começar pelo final, né? Randolfo Rodrigues garantindo que aumentou a vacinação no Brasil, que a CPI ajudou, né, a levar mais gente para vacinação e tal. Eu queria saber se ele também vai assumir a responsabilidade, junto com seus companheiros de CPI, sobre as mortes de vacinados. Porque a gente tem repetidamente aí ouvido falar de pessoas vacinadas
que contraíram o vírus, ficaram doentes e ficaram doentes num estado tão grave que acabou evoluindo para a morte, infelizmente. E também temos ouvido de casos muito suspeitos de pessoas sofrendo AVC e infarto a ponto de morrerem, não importa a idade, desde adolescentes de 13 anos até pessoas de mais idade, mas que não tinham problemas cardíacos ou neurológicos, e também com uma suspeita aí de associação com componentes da vacina. Então, Randolph Rodrigues assume a responsabilidade sobre essas mortes também, porque aí a gente aceita que ele se responsabilize por aumento na vacinação. É tanta coisa, né? Na verdade, foi mais um dia de circo, porque essa CPI começou com essa tônica mesmo circense, foi mais um dia de encenação, de muito teatro ali, jogando para a plateia deles, né? Porque para a plateia geral de brasileiros eles não jogam, nunca jogaram. E a gente vê ali o relator da CPI, né, o Renan Calheiros, reiterando que o documento final vai atender o pleito da maioria. Qual é o pleito da maioria? Ou o que ele julga ser o pleito da maioria? Porque não me inclui, por exemplo, o meu pleito não está atendido por essa CPI, acho que de nenhum de nós, né? A CPI paralela aqui continua sem ser atendida pela CPI oficial, muito entre aspas aqui. E claro que ele falou isso respondendo a questionamentos dos próprios parlamentares que estavam exigindo, com legitimidade, ter acesso a essa peça, esse relatório final que vazou para a imprensa. Estranho, né? Eu não gosto nem de usar mais o verbo vazar, porque a gente já sabe muito bem como sai, de quem sai e como chega a quem chega esses documentos todos aí. Alguns, inclusive, de forma ilegal, à revelia do que determina a justiça, inclusive, né? Sempre lembrando dos documentos vazados da doutora Mayra e de outros depoentes que não são criminosos, não respondem a nenhum processo, tiveram seus sigilos quebrados por força de pedidos da CPI, concessão da justiça, mas deveriam ter sido mantidos em sigilo e não foram. E em relação ao depoente de hoje, né, Elton Chaves, o representante aqui da Conitec, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, eu gostei demais de ouvir ele justificando aos participantes da CPI que ele não poderia revelar detalhes sobre o tal documento que não foi, que não teria aprovado o uso de cloroquina, enfim, que os senadores ali do G7 queriam tanto que fossem revelados esses detalhes. E ele fala o seguinte: não posso revelar porque os participantes da comissão, que são os representantes das secretarias municipais de saúde, os secretários municipais de saúde dos 5.570 municípios brasileiros, assinaram um termo de confidencialidade. Que bom que os secretários de saúde e que o representante deles respeita termos de confidencialidade e respeita sigilo, porque os senadores não fazem isso. Agora sim, Rodrigo Constantino, que bom tê-lo aqui, Consta. Não íamos deixar passar, né, sua visita aqui ao Brasil, sua passagem aqui pelo Brasil, sem uma visita aqui ao Pingos. Bom recebê-lo também. Boa noite, Consta. Boa noite, Brown. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra. Eu, por mim, vinha sempre. Ficava todo o programa aqui, todos os dias. Que bom. Mestre Augusto, boa noite. Cris, querida Cris, Zé Maria e Fiuza, Ana Paula Henkel também, um beijo. E todos que nos acompanham. Ô Vitor, eu vou focar em uma coisa só nesse meu comentário. Eu chamei desde o início essa CPI de CPI circense. Eu disse que o destino correto e adequado para esse relatório que está pronto desde o primeiro dia é forrar canil, né, para o cachorro fazer caca. Mas eu mudei o tom hoje que eu tive acesso a essa minuta que foi vazada, né? Ao descobrir lá o teor do troço, né? Não é mais uma peça de ficção. Eu acho que nós temos que subir o tom. Nós temos que colocar os pingos nos is e falar o seguinte: isso é uma peça jacobina, isso é uma peça soviética, isso é uma tentativa de intimidação clara, escancarada de todos aqueles que são independentes e que enxergam algum tipo de virtude, algum tipo de acerto no governo federal. É disso que se trata. É por isso que o meu nome está lá, é por isso que o nome do Guilherme Fiuza está lá e o de tantos outros, e de empresários, né? Inventaram crimes, né? Disseminar fake news. A história do genocídio indígena é tão ridícula que, na minha avaliação, só pode servir como bode expiatório. É o bode na sala que você coloca para tirar depois. Até o senador petista Humberto Costa, né, deu a entender que aí eu acho difícil configurar esse crime. Claro, porque aí tira isso e dá um respaldo, uma aura de seriedade ao resto.
Só que o resto é igualmente ridículo. Então nós estamos diante aí de um ataque deliberado em praça pública a qualquer um que tenha algum tipo de exposição e que tenha enxergado algum tipo de acerto no governo federal. É disso que se trata. O resto, para mim, é balela, é espuma. Todo mundo sabe que o Renan Calheiros está tentando derrubar o presidente, que a CPI, desde o início, não quis ouvir especialistas, não quis saber do Covidão. Todo mundo já percebeu esse jogo sujo. Mas agora foram um passo além. Agora está a tentativa muito explícita, né, de totalitarismo, de viés soviético em nosso país. E se nós não reagirmos à altura, se essa turma volta ao poder, a União Soviética estará logo aqui. Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo também, Fiuza. Está acabando a CPI, a reta final. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio. Bom rever o mestre Augusto Nunes. Um abraço também para Ana Paula Henke, um abraço a todos. Os comentários já são suficientes, né? Eu só acho que vale reiterar o que eu tenho procurado trazer aqui, né? Quer dizer, uma parte do alcance que se tem, essa coleção de bravatas que é essa CPI, se deve à própria audiência em torno dela. Nós vimos acontecer, na verdade, um truque de imprensa, né? Um auto-intitulado consórcio ungiu Renan Calheiros como o novo herói da ética e da vida no Brasil. E assim trouxe a sua coleção de manchetes pré-datadas, cheias de especulação, cheias de bravatas, cheias de politicagem, desrespeitando as vítimas desta pandemia, pisoteando a dor das pessoas com a transformação de uma comissão supostamente de investigação da conduta pública nessa pandemia em palanque rasteiro. Isso, volto a dizer, isso não é obra do Renan Calheiros, ele não teria poder para isso. Renan Calheiros ou Omar Aziz são personagens estigmatizados da velha política brasileira. Isso é obra de um grupo de ex-veículos de comunicação, né, que infelizmente passaram, e eu faço sempre a ressalva aqui, pela história, pela glória da grande imprensa brasileira, eu torço por todos eles. Eu torço que eles saiam desse transe macabro e que eles voltem a ser imprensa. Nesse momento, eles prestam um serviço obscuro à sociedade brasileira, fazendo esse truque. Eu sempre falei aqui, né? Eu acho que a Cristina Grêmio fez um resumo perfeito dessa fala desse Randolph Rodrigues, que eu jamais ouviria. Esse tipo de demagogia rasteira, né? O negócio beira, até para conspiração, é tosco demais, né? A CPI como a vacinadora nacional, uma coisa que afronta, insulta a inteligência do brasileiro, né? Então, eu ficaria só nesta observação. Essa instituição, que não é uma instituição, é um truque, ela foi incensada, ela foi fermentada por um grupo de veículos de comunicação que fizeram do Renan Calheiros o porta-voz de algo que não é absolutamente um avanço de justiça, nem um avanço pela saúde, que é um palanque político. Então, por conta das omissões, né, inúmeras já citadas aqui, eu só acrescento, esses personagens, eles não podem ficar impunes, todos eles, porque eles atentaram, eles fizeram um desserviço, por exemplo, à saúde pública, tentando criminalizar, estigmatizar uma forma de tratamento contra a Covid, uma forma de tratamento em experiência no mundo todo, que nenhum médico, nenhum cientista sério em qualquer lugar do mundo dirá que é algo
de curandeirismo ou que é algo que já está determinado como ineficaz. É uma experiência que tem indicações de eficácia. Então, nesse percurso, você matar esta tentativa de tratamento, né, na base da estigmatização, da perseguição a pessoas, da perseguição a médicos, isso é um crime. Se ficar demonstrado, e há grandes possibilidades, que o chamado tratamento imediato tem eficácia, todos esses personagens aí que fizeram esse espetáculo macabro com a ajuda dessa imprensa para fingir, para criar Capitã Cloroquina, essas coisas muito graves e absolutamente despropositadas no momento de tragédia e de dor, essas pessoas vão ter que responder, porque elas obstruíram, porque elas prejudicaram o transcurso de um experimento clínico legítimo. Então é isso, é uma instituição que não é uma instituição, que tem aí uma existência artificial devido a holofotes de aluguel e não tem absolutamente nenhuma serventia para a sociedade brasileira, que nesse momento precisa atravessar uma crise e sair do outro lado, evidentemente, livre desses personagens. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cris, querida. Boa noite, grande parceiro Constantino. Meu irmão Guilherme Fiuza, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eles estão realmente atuando, né, em grande estilo aí, né? Os políticos são atores, tal, e esses aí estão caprichando no papel de canastrão, né? Todos são canastrões, tal. O Paulo Francis, ele dizia o seguinte, que o grande ator, ele não é gente como a gente, é um outro tipo, né, de ser humano, é diferente dos outros. E dava como exemplo o Marlon Brando chorando no túmulo da mulher no último Tango em Paris. Então ele dizia assim, o Paulo Francis, nenhum viúvo do mundo, por mais desolado que esteja, vai conseguir chorar como o Marlon Brando, simulando o choro, né? Simulando a viuvez. Agora você tem o choro, todo mundo fica triste, todos nós nos entristecemos em vários momentos com o que aconteceu no Brasil, como no mundo inteiro isso aconteceu. Agora, o Randolph Rodrigues chorando, como se o choro fosse só dele, e como se ele estivesse ali na mais absoluta orfandade, aí é o seguinte, aí lembra o Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, senta ali no meio-fio e chora lágrimas de esguicho. Tenta alguma coisa assim, porque é absolutamente ridículo, oportunista e uma afronta aos que sofreram de verdade. É isso que eles conseguiram. Como eu já prometi aqui, vou submeter a vocês e não vai haver vazamento, vai ter um relatório aqui da CPI que eu estou preparando. Vocês me indicaram como relator. Eu estou tratando de todos eles. Vamos votar. E queria cumprimentar o Constantino e o Guilherme. Eu estou com uma inveja saudável deles, porque eles foram mencionados no relatório do Renan e eu não fui. Eu estou frustradíssimo com esse negócio, mas eu vou me vingar no meu relatório contando a verdade. Eu só queria registrar isso aí, o ridículo desse papel todo, quer dizer, o Aziz fingindo que não sabia do vazamento e que ficou irritado com o vazamento. Então, alguma coisa precisa mudar nesse relatório. O Renan, né, o nosso cangaceiro fashion, né, o único cangaceiro do mundo que cuida do implante que não deu certo com o nosso dinheiro, o Renan disse, não, eu vou ouvir mais pessoas e tal, quando ele fez um favor aí a um jornal deixando vazar naquele material sórdido que ele produziu. Agora, eu lamento informar essa turma toda que o Brasil profundo, o Brasil real, não está dando a menor bola para essa CPI. Eu vou para a minha cidade, não tem um habitante que tenha acompanhado essa CPI. Lá nem existe TV, Senado, nem essas outras TVs que retransmitem, não chegam até lá. Não chegam a maioria dos brasileiros que também não estão interessados nesse negócio. O que eles estão querendo fazer? Derrubar o governo. Esse é o papel de uma CPI? Pois bem, não vai dar certo. E eles vão ver na eleição do ano que vem
que o povo não esqueceu, não, o que eles tentaram fazer.